Oi, sejam bem-vindos ao Bossa Brasil Notícias de hoje. Lembre-se de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal caso ainda não o seja e nos dê o seu feedback nos comentários. Veja agora as principais notícias do dia. Globo encurralada, Fundação Marinho terá de devolver 54 milhões de reais, determina o governo. Reforma tributária, conheça os principais pontos da proposta e as mudanças feitas pelo relator. Novo Bolsa Família, Bolsonaro quer pagar no mínimo R$300. Eleições, 12 ministros devem deixar o cargo em março para se candidatarem. O Ministério do Turismo estabeleceu que a Fundação Roberto Marinho terá de devolver 54 milhões ao Fundo Nacional de Cultura. A quantia havia sido liberada pelo governo federal com a finalidade da entidade construir o Museu da Imagem e do Som, o MIS, na cidade do Rio de Janeiro. No entanto, a Fundação Roberto Marinho teve suas contas reprovadas, segundo portaria do Poder Executivo, publicada na segunda-feira, dia 26. Além disso, a Fundação Roberto Marinho ficará impedida por 3 anos de apresentar novos projetos no âmbito da Lei Rouanet. A inabilitação se baseia no artigo 59 da Instrução Normativa número 2 de 2019 do Ministério da Cultura. De acordo com a lei, a Fundação Roberto Marinho pode sofrer ainda com a suspensão de outros projetos ativos e o bloqueio de suas contas. Tudo isso devido ao já citado museu não ter sido construído. O Ministério da Cultura realizou uma vistoria no local e constatou que a obra está abandonada e o recurso público não foi empregado. O ministro Fábio Faria pretende ainda fazer auditoria em parte dos milhares de projetos e verbas liberadas que nunca foram auditados, ou seja, muitos artistas, agências e outras instituições receberam altas verbas para projetos no âmbito da cultura e não as realizaram. Os governos anteriores distribuíram na casa dos bilhões de reais para projetos e não os auditavam. Entregue no final de junho pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, a proposta de reforma tributária. Tal proposta, apresentada pelo governo federal, foi alvo de críticas por parte do empresariado. O projeto de lei número 2337 de 2021, de autoria do Poder Executivo, traz mudanças no imposto de renda, o IR, para pessoas físicas, empresas e investimentos financeiros. Entre as medidas de maior impacto está a atualização da tabela do imposto de renda da pessoa física, o IRPF, que reajusta a faixa de isenção dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.500 mensais. Segundo estimativas do Ministério da Economia, 50% dos atuais declarantes não pagarão mais o imposto de renda. Atualmente, o contingente de isentos chega a 10,7 milhões. Este número aumentaria para 16,3 milhões de pessoas que passariam a ser isentas do imposto de renda. Em relação às empresas, o projeto estipula uma queda gradual do imposto de renda da pessoa jurídica. Atualmente fixada em 15%, a alíquota passaria para 12,5% em 2022 e para 10% em 2023. O adicional de 10% para lucros acima de 20 mil permanece. Um ponto que gerou forte reação do empresariado é a retomada da tributação sobre lucros e dividendos das empresas, ou seja, a parcela do lucro distribuída aos acionistas, que vigorou até o ano de 1995. Uma alíquota de 20% na fonte e, ao mesmo tempo, uma isenção para microempresas e empresas de pequeno porte que faturam R$ 20 mil por mês, ou seja, R$ 240 mil ao ano. Em carta endereçada à presidência da Câmara no dia 7 de julho, 120 entidades empresariais pediram que fosse criada uma comissão especial destinada a debater a reforma tributária. É importante que se atente para os alertas generalizados de que
A proposta em tela reduzirá a atração de capitais e desestimulará o investimento produtivo, dificultando ainda mais o inadiável crescimento econômico. Nesse sentido, é fundamental discutir e entender seus impactos e construir de forma transparente as melhores soluções, falou o empresariado. Diante de forte reação contrária de parte desse empresariado, o relator da proposta da Câmara, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, fez mudanças em relação ao texto original. Ele estipulou um corte de 12,5 pontos percentuais na tributação do imposto de renda, o IR, sobre as empresas e retirou a cobrança do imposto sobre dividendos quando o lucro for distribuído entre subsidiárias de uma mesma holding. E eliminou a taxação de 15% sobre os rendimentos de fundos de investimentos imobiliários, entre outras alterações. Bolsa Família. O governo federal quer elevar a média do benefício que será pago pelo novo Bolsa Família, hoje na casa de R$ 192, para, no mínimo, nas palavras do presidente Jair Bolsonaro, a R$ 300 mensais. A expectativa da equipe econômica é lançar, em novembro de 2021, o novo programa. Mas a maneira como o governo vai bancar os recursos sem exceder o teto de gastos ainda é uma pergunta sem resposta entre especialistas e economistas. Uma das estratégias indicada pelo próprio ministro Paulo Guedes é carimbar os recursos da taxação de dividendos com a reforma do imposto de renda e direcioná-la para os programas. A promessa de elevar o montante médio a ser pago para os beneficiários geraria uma conta para o governo de ao menos 50 bilhões de reais. Guedes falou: por sermos um país carimbador, teremos que pagar os dividendos e falar que uma parte será permanente para o Bolsa Família. Dá tranquilamente para pagar os 20% adicionais que o governo precisa, afirmou Guedes em entrevista. Um projeto de lei endereçado pelo Executivo ao Congresso Nacional abre uma exceção à Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, e altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2021, permitindo ao governo comprometer recursos ainda em discussão para direcioná-los a um programa social. Isso é, antes mesmo que as verbas sejam obtidas. A ideia é que os recursos oriundos com a reforma do imposto de renda, que, se aprovada, deve taxar em 20% a distribuição de dividendos hoje isenta, banquem um novo programa social a ser lançado pelo governo federal. Na prática, a proposta legislativa altera a lei para permitir que as despesas relativas aos programas de transferência de renda para o enfrentamento da extrema pobreza e da pobreza, como é o caso do novo Bolsa Família, possam ser consideradas como compensação projetos que ainda estejam em tramitação no parlamento. Serão pelo menos 200 bilhões arrecadados. A gente tem que deixar um aviso de que vamos olhar para o Bolsa Família para lá na frente, carimbar o dinheiro dos dividendos e falar que ele vai financiar o programa sem infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal e dentro do teto de gastos. Eleições. Ao menos 12 ministros devem disputar as eleições de 2022 e assim deixar os seus cargos atuais até o fim de março do ano que vem. Se as candidaturas se confirmarem, quase metade da equipe ministerial atual, que tem 23 ministros, deixará o primeiro escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro. A lei determina que candidatos saiam do executivo ao menos 6 meses antes da eleição. Veja a lista de integrantes do governo que serão cotados para vagas dos executivos estaduais ou para o Senado. A exceção à regra dos 6 meses é para o vice-presidente Hamilton Mourão, que avalia disputar uma vaga no Senado no próximo pleito pelo PRTB ou por um novo partido. Segundo as regras do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Mourão pode continuar como vice-presidente durante a campanha, mas ele não pode assumir a presidência em situações de ausência de Bolsonaro no período.
Além desses ministros, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, prestes a assumir o Ministério da Casa Civil, também pode deixar o cargo em março. Ciro Nogueira é pré-candidato ao governo do Piauí. Se a candidatura se confirmar, precisará deixar a cadeira de ministro dentro de 8 meses. Fábio Farias, da Comunicação, nega interesse em disputar o comando do Rio Grande do Norte. Jamais serei candidato ao governo, diz o mesmo. Ele diz preferir concorrer ao Senado. No entanto, nos bastidores, aliados do ministro defendem a sua candidatura ao governo potiguar. Isso dependeria, entretanto, de um improvável acordo com o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, que também sonha em concorrer ao mesmo cargo em 2022. E essas foram as notícias destaques no Brasil. Muito obrigado a todos e lembrem-se de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal caso ainda não o seja e nos dê o seu feedback nos comentários. Até a próxima oportunidade com mais informações no nosso Bossa Brasil Notícias.